Jesus não profetizou pobreza. Ele trouxe como consequência de um mundo que está, naquele momento já era ruim, é para ter, imagine hoje, né? Ok? Vai passar aí outro. Se conseguisse resolver esse problema, as coisas se normalizariam. Paulo escreveu a carta aos Romanos por volta do ano 60 da era cristã. E olha o que ele escreve no capítulo 1. É como se ele estivesse lendo os nossos filhos. É verdade que o Espírito Santo Deus já o inspirou, né? O problema está com Deus, que não liga a mínima para as pessoas aqui da terra. Já ouvi resposta assim, né? Inclusive no trabalho que eu fiz ali no módulo do Estado, foi objeto da minha pesquisa, né? Quem é o responsável pelas mazelas do mundo? Então tinha lá alguns autores, alguns defendiam que aqueles que criam em Deus deveriam culpar Deus, já que Ele é o Todo-Poderoso, por que as mazelas aumentam? Na verdade, Deus está irado com o homem, mas não é essa a grande razão que o mundo está conquistado. Não é a ira de Deus que provoca a pior do mundo. Muito pelo contrário, a ira de Deus é consequência disso. Ok? Quando fala ira, a ira na Bíblia significa juízo. Você lê ira na Bíblia, é juízo. Tá? Não é que Deus tem sentimento de ira que nós temos. Longe dele isso. Porque a nossa ira é injusta, né? Nossa ira é interesseira. Nossa ira é fruto de sentimentos de uma natureza pecaminosa. Então a ira ali é juízo de Deus. Bem? A Bíblia diz que o problema está com o homem. Não é outro problema senão o homem. Por quê? Gênesis 8:21 diz: porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, até desde o seu nascimento. Ok? Não é mocidade, 17, desde o seu. Desde que Gênesis 8 está no contexto de quê? O contexto ali, no finalzinho do dilúvio, né? A genealogia surge no capítulo 9, da ordem de Deus de Noé. Deus havia acabado de quê? Derramar o seu juízo. E ainda assim, naqueles 8 que entraram na arca, eu disse: o desígnio desse homem, dos 8 escolhidos por ele, que eram homens, né? É que mal. O que quer dizer? Isso é o Senhor. Nós temos mal de origem, de nascença. Já ensinamos aqui, né? Sobre o pecado, sobre o pecado ocultado, o pecado herdado, né? Nós somos maus porque a nossa origem. Para entendermos o que está acontecendo dentro de uma pessoa, geralmente os médicos fazem o quê, queridos? Raio-X, ressonância, não é isso? Tem até um exame mais completo hoje, que vai da cabeça ao exame, né? Todo aqui, todo o levantamento que é no seu corpo. Não. Tem com saúde, você sabe, mas não tem. Claro, né? Então, Romanos capítulo 1, queridos, ele pode estender até o capítulo 3, se você quiser, porque o capítulo 3 fala de duas classes, judeus e gregos. O capítulo 1 está falando, né, para os judeus e não judeus, e povo de Deus e não povo de Deus, no contexto do primeiro século. Né? E ali, Paulo atribui, daqui a pouco, as mesmas características a todos, a judeus e gregos, a crentes. Ok? Porque depois ele vai trabalhar o quê? A graça, a justificação, né? O sacrifício da cruz. Aí ele vai trabalhar isso para todos também, judeus e gregos, todos os homens. Ok?
não apenas dessas duas etnias aí, né? Raças. Então o nosso texto básico é Romanos 1:22 e 3:1-23, que é uma espécie de auxílio da humanidade. E aí nós temos, verso 18, a impiedade. E o que é impiedade? A gente fala do ímpio. A Bíblia traz o ímpio e o justo. Qual a diferença básica do ímpio e do justo? Podemos traduzir calmaria que um dia eram ímpios, agora são justos. Verdade? Justos por quê? Porque Deus se apagou e nos justificou pela fé, Romanos capítulo 5, verso 2, né? E nos atribuiu a graça salvadora de Cristo Jesus. Mas ímpio comete impiedade. Impiedade é toda maldade. Nós temos uma diferença básica na Bíblia: maldade e malignidade. Malignidade provém de onde? Maligno. É um maligno no espiritual da cidade. Maldade, se o desígnio é mal ter a sua mocidade, ok? Mas o homem pode ser instrumento das duas coisas, da maldade e da repercussão da malignidade. Quando ele dá essa voz, quando ele dá essa oportunidade para que o maligno atue, né, no meio dele, ok? Então, aí Deus se revela, porque há impiedade. Nós estamos vivendo o mesmo sentimento que Davi expressou no Salmo 12, verso 1: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Mateus 24:12, que por significar iniquidade, o amor se ficará de quase todos. É de saber que o amor está se esfriando, sentimos piedade por si só. Demonstra esse sentimento, a sua atitude, a sua prática, né? Quando se depara com alguém que está sofrendo. Isso aqui não é para a gente se afastar do mundo, não. É para a gente amar o mundo, não ser amigo dele. Porque Deus amou o mundo, amor dele, um dos homens. E chamou a igreja para mais. Amém? Amém. Não ser amigo dele, não seguir os seus costumes, não andar como ele andou com os Efésios, capítulo 4, capítulo verso 17, mas amar esse mundo para apresentar a graça salvadora do Evangelho, né? A segunda coisa que o mundo piora é a injustiça, que detém a verdade pela Paulo descreve essa injustiça. A injustiça aqui, queridos, é se afastar da justiça de Deus, dos propósitos de Deus, né? E do ponto mais crucial, o ápice disso, é não trazer para si, ou não absorver para si, ou não buscar para si, né, a justiça de Deus que foi suprida na cruz do Calvário. Porque, já ensinamos aqui, que toda a ira de Deus estava sobre Jesus. Pai meu, por que me desamparaste? Deus meu, nem Pai. Jesus, não é de Pai nesse momento, ele sempre falou de Deus como seu Pai. Nesse momento ele fala com Deus. Mas logo em seguida ele rende a sua alma ao Pai. Naquele momento em que Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? Nós estamos no peso da ira de Jesus. A justiça se desfeita. E logo em seguida ele fala: Pai meu, venho a ti, meu o Senhor. Né? Ok? Não está passando, não pode perceber. Algumas traduções dizem de forma errada a palavra: possuem ao invés de detêm. Os ímpios não possuem nem conhecem a verdade de
Pelo contrário, eles reprimem e impedem o combate à verdade, desprezando de tal modo que impedem o fluxo de seus efeitos na sociedade. O ímpio, queridos, ele, no seu íntimo, fiz uma matéria para cosmovisão bíblica, eles têm essa noção de que o ímpio, ele tem a noção de Deus. Pode negar o que for, mas ele tem uma noção de que há um Deus, um ser poderoso, tem uma noção disso. Os estudos antropológicos demonstram isso das culturas mais longínquas. Havia altares, havia uma religião, né? Porque Deus deixou essa característica de todo ser humano. Por isso que Paulo vai dizer lá no texto que esses homens são indesculpáveis, porque a natureza, a criação, proclama a glória de Deus. Agora, a lei de Deus não é Deus. É isso que está dizendo, né? A lei de Deus não faz parte do arcabouço do conhecimento. Eles desprezam, impedem, rejeitam e trabalham contra ela, inclusive para desfazer. Quanto mais se aproximar da volta de Jesus, mais valores absolutos e princípios das escrituras vão ser combatidos, vão ser desconstruídos. Quanto mais próximo à volta de Jesus, a nossa geração vai ver isso. Estamos vendo quantos valores e quantas coisas já foram desagregados, desconstruídos, substituídos. Porque a lei de Deus não permite essas condições. Uma coisa que nós falamos aqui de graça comum. A graça comum é que contém, né, o derramar completo da ira de Deus sobre esse mundo ainda. Ou seja, produz leis, sociedade, coisas boas, música, enfim, né? Uma coisa é isso, outra coisa é seguir a lei de Deus. A graça comum alcança todos. Ok? Agora, seguir isso, esse homem não segue, porque ele detém, queridos, né? Detém a verdade, ou seja, ele segura a verdade e manifesta a justiça. E às vezes a justiça parece, essa injustiça que é propagada parece justiça aos nossos olhos. Muita coisa que a gente vê, ouve, assiste, a gente acha bom, mas vai cavar por trás. Você pode fazer isso no seu carro, à luz da palavra de Deus. Tem qualquer outro objetivo menos a fazer a palavra do Senhor. Um filtro que você usa, né? O cavo por trás. Por mais boa que seja a proposta, cavo por trás. Mais boa que seja a palavra, mais boa que seja o livro, cavo por trás. Procure mais um. E aí traga a Bíblia, se encaixar nela, glória a Deus, se não encaixar, tem outros interesses. Pode passar aí, próximo. É isso mesmo, está escrito na Bíblia que os homens devem primeiramente rejeitar a verdade de Deus para poder seguir um caminho de justiça. De acordo com a Bíblia, não escapa ninguém, pois até mesmo uma boa pessoa, aos olhos deste mundo, está condenado sob o ponto de vista de Deus, já que todos nós somos pecadores. E Paulo fala isso. No capítulo 3 vai trabalhar mais claramente essa questão. Okay? Todos os pecados estão destinados a Deus, mas aí o 4, 5, a gente vai trabalhar o quê? O poder do Evangelho que salva, aqueles que creem. Ok? Lei de justiça. Paulo, no Antigo Testamento, fala a respeito da separação que existe entre Deus e o homem, porque dessa situação. Vamos ler os textos? Abre aí alguém Isaías 59, versos 7 e 8. Alguém abre no Salmo 10, verso 7. Eu vou ler para Romanos 3, 10 e 18.
Vou ler primeiro Romanos 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urtem em engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a enchem de maldição, de amargura. São os seus pés velozes para a derramação, os seus caminhos à destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus. Citação por Velho Testamento, né? Aí o Salmo 14, verso 1 a 3, Salmo 53, de 1 a 3, trabalha isso, né? Salmo 5, verso 9. Essas citações extraídas do Velho Testamento, são esses versículos aí. Alguém que pediu para ler o quê? Isaías. Isaías 59. Alguém viu? Ok. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue, os seus pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos a desolação e abatimento. Justamente que Paulo trouxe aqui para o capítulo de Romanos. Amém? As 7 e 8. Desconhece o caminho da paz, nem há justiça, seus passos fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece. Justamente que Paulo traduz aqui no verso 10 a 18, capítulo 13. Não são injustiça ainda. Todos nós precisamos da justificação, sim, a palavra justa, pois da aceitação do sacrifício de Cristo para o perdão dos nossos pecados. Essa é a única maneira de estar aqui. Em Malaquias, fala lá que haverá diferença entre o céu e o céu. É um texto muito discutido, né? Mas nós temos ali a questão do tesouro, que está reservado. O momento da separação. Como Jesus fala desse momento da separação, do joio e do trigo. A diferença para que se recorde é essa diferença para ocorrer na separação, né? Na grande colheita que vai haver, colheita do salmo, né? Juízo que ele sobre no salmo. Então, é isso que a gente tem em mente. Nós precisamos a cada dia valorizar o ser justo. O ser justo não está em nós. É a operação de Deus. Deus quer nos justificar. E para passar aí, Paulo. Você já é justificado pelo Senhor Jesus Cristo? Pergunta histórica. O padrão de justiça que você deve seguir. Seu. Gente, essa pergunta. Qual o padrão de justiça nossa, igreja do Senhor Deus? A igreja fiel, sim. Mas as questões nominais. Falando aqui sobre o nominalismo, né? Eu tenho instituição, nos disciplinas de justiça. Porque à frente está uma questão de ingratidão. A ingratidão. Não vai ter uma gratidão. E muitos cristãos dizem ser gratos a Deus, mas as suas obras não é grato a Deus. Não tem um barulho. Eu sigo, você segue. Cada um tem a sua resposta. Eu sou da Bíblia. Mas vamos ver uma questão. A gente fala assim. A gente fala da Bíblia. Mas tem tanta discussão acerca da Bíblia. Nós queremos que a Bíblia é a nossa única regra de verdade.
E se nós declaramos que cremos e vivemos por essa fé, não existe outra fonte de justiça para nós. Mas tem. Exato. Essa é a pergunta para cada um. Por que eu não vi a palavra disso? Porque hoje está faltando 95%. Não estão aqui. Acho que um pouquinho mais de 95%. Não seguem o padrão que não é. Mas para eles justificam a Bíblia. Tem um padrão no bíblico? Claro, não precisa estar na igreja. É um padrão no bíblico. Para que pastor? Tem igreja que não tem nem pastor. Então, para quê? Então, por que seguir algo que está lá no Velho Testamento? Então, eu falei, tem uma questão da Bíblia. Porque o Espírito Santo de Deus não é a voz que ressoa o seu íntimo. Só consegue viver o padrão para a justiça bíblica quem permite que a voz ressoe o seu íntimo. Que são o ensinamento das 7 cartas da Paulo. Ouça o Espírito diz a igreja. Agora a gente pega essa expressão, vamos lá para João, Evangelho de João. Diz que o Espírito Santo viria, nos guiaria toda a verdade, nos ensinaria todas as coisas. Por quê? Porque o Evangelho proclamado por Jesus não foi pleno, a salvação, a libertação, mas faltava o quê? Explicações que vieram nas cartas. Quem inspirou as cartas? O Espírito Santo de Deus, trazendo o nosso conhecimento, como é o casamento, né? Descortinando ali relações sexuais, né? E vai ensinando como é o culto na igreja. Jesus não falou de culto na igreja, mas Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, como é o culto na igreja. Jesus fala do amor ao próximo, do amar o inimigo. Aí Paulo vai escrever em 1 Coríntios 13, que amor é esse? Entendeu? Então, o Espírito Santo precisa ressoar a sua voz no nosso mente. Porque é Ele que vai fazer com que nós sigamos debaixo da nossa disposição de viver, disposição de viver, disposição de aprender, disposição de submeter, disposição de andar os caminhos. Então percebam que fala dessa presença, se fala tanto, né, como está lá fora, mas também fala. Revela como está dentro. Eu disse aqui na quarta-feira passada, que a igreja fiel não tem crise. E Paulo falou, cristão fiel não tem crise. Cristão fiel vê injustiça e ele esquece. Cristão fiel, ele vê algo contrário à vida dele, ele vai orar, ele vai buscar, né? Ele vai se contrapor, ele vai se posicionar ao lado da fé. Então, a igreja fiel, que não é nenhuma placa, a igreja de Jesus não é nenhuma placa. Ela é visível, todo mundo, mas ela é visível aos olhos de Deus, né? Está espalhada sobre toda a terra. Esse pastor Reis não tem crise. Pode cair 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, como disse o pastor Marco, né? 11.000 vão cair, você vai ser atingido. O atingido aí não é a sua questão pessoal, o atingido é a sua questão de fé, de relação com Deus. Está debaixo, está no esconderijo do Altíssimo e buscar refúgio nele. Então, a igreja fiel, ela vai andar no padrão, inclusive pagando o preço da sua própria vida. Ok? A ingratidão, essa
fala, não, e por quanto? Tem muita coisa de Deus, não glorificaram por Deus, nem deram graças, nem olhar para Deus. Jesus usa isso com quem, queridos? Com os 10 leprosos. O homem natural, 9 eram o quê? Judeus. Se não me engano, 1 era cristão. Quem voltou? Crente ou descrente? Aos olhos do homem,